Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Esse novo episódio vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Vamos fazer aqui uma reunião dos cortes, dos trechinhos das nossas conversas. No primeiro episódio, nós tivemos o cartunista João Spaca de Oliveira, ou melhor, o Spaca. E no segundo episódio, a gente conversou com o jornalista Tiago Uberreich, apresentador do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. O Spaca comentou da sua aventura como cover do cantor e compositor Cazuza. Essa inclinação que eu tinha para a música, de fato, né, um certo momento o cartunista Glauco comentou com o Paulo Caruso que eu fazia umas imitações ali de Julio Iglesias, Chico Buarque, e aí o Caruso me convidou para participar do show dele. Ele fazia na época com bastante gente no palco, e 5 músicos, 3 meninas do backing vocal, ele, o irmão, o humorista apresentador Tony Lopes, então eu entrei para a trupe. E durante 2 anos acompanhei o Paulo Caruso, nos apresentamos em vários lugares do Brasil, né, de Alagoas a Passo Fundo, e um período divertido, né? Foi com base nessa experiência que eu fui convidado por um empresário para fazer um show só de Cazuza. Essa aventura aconteceu no ano de 92. Durou pouco, né? Foi interessante, porque fiz amizade com os músicos da banda. Foi um período divertido, né? Talvez tenha sido um certo mico também, mas faz parte. A experiência está no YouTube para quem quiser ver. Acho que não está de todo um vexame, não. Tá divertido de ver. E o Tiago Uberreich respondeu a uma pergunta minha sobre prováveis pessoas ilustres do esporte e da política, das quais ele faria biografias, livros sobre essas personalidades. Eu gosto muito de escrever sobre futebol. O meu primeiro livro se chamou Biografia das Copas, né? Ou seja, eu biografei um evento, não uma pessoa, né? São várias pessoas que fazem a história da Copa do Mundo, né? Depois eu escrevi esse livro de 1970. Eu não sei se eu teria ou vontade ou algum interesse de fazer uma biografia, né? Porque é muito trabalhoso, você tem que fazer muitas entrevistas e tudo mais, né? E eu acho que é um trabalho hercúleo, né? Mas quem sabe um dia eu faça uma biografia, né? Eu vou citar 2 figuras que já foram muito biografadas, né? Tanto é que a biografia também tem esse desafio, né? Porque você escrever sobre alguém que ainda alguém não escreveu é difícil, não é fácil não, né? Eu cito, primeiro, a gente falou muito de futebol aqui, o Pelé, né? Mas que biografia que eu faria do Pelé? Eu faria, veja só, a biografia dos jogos do Pelé. Eu acho que falta um documento em que eu cito todos os jogos que o Pelé jogou e um resumo de cada um desses jogos, o que cada um desses jogos representou na vida do Pelé. Então, veja só, é uma biografia do Pelé, mas também é uma biografia dos jogos do Pelé. Agora, em relação a uma figura política, né, eu também não sei se eu teria condições de fazer uma biografia. Eu vou quebrar o seu pedido aqui, eu vou citar 2, né? Um já foi muito biografado, que é o Tancredo Neves. Inclusive eu fiz na Jovem Pan uma série de reportagens em 2015, né, quando fez 30 anos da morte do Tancredo. E o Tancredo é praticamente o meu primeiro contato com a política foi com a figura do Tancredo, naquele período em que ele ficou doente, em 85, depois morreu em 21 de abril de 85. Então ele é a primeira figura política que paira aqui na minha cabeça, né? Mais uma figura que eu sei que existe livro sobre ele, mas ele não tem uma biografia à altura, que é o Jânio Quadros,
né? Falta uma biografia do Jânio, mas eu já li algumas coisas sobre ele, mas eu acho que eu não tenho competência para escrever um livro específico sobre a história do Jânio. O jornalista e biógrafo Gonçalo Júnior e o designer e quadrinista Ricardo Leite foram os protagonistas do terceiro e do quarto episódio do Ilustre Podcast. Gonçalo Júnior falou do Jacó do Bandolim, esse músico e chorão genial, do qual ele fez uma biografia publicada recentemente. Jacó talvez seja o personagem mais fascinante que eu tenha biografado de todos. Ele era mal-humorado, ele era ranzinza, ele era explosivo, mas era um gênio absoluto. Brigava com todo mundo, mas para brigar com Jacó tinha que conhecer muito de música, porque ele era fera. Ele montou um arquivo fantástico de resgate do choro. Ele brigou com o pessoal da Bossa Nova, brigou com o pessoal da Jovem Guarda, do tropicalismo, era hipocondríaco e fez discos monumentais. Para mim, o disco Vibrações talvez seja o maior disco da história da música popular brasileira. E eu não falo sozinho não, viu? Tem muito crítico aí, muito historiador que concorda comigo, certo? Eu tenho certeza que Sérgio Cabral concorda, Tinhourão concorda, tem um monte de gente aí que concorda, pessoas que eu entrevistei, inclusive, que veneram Jacó até hoje. Então, é um personagem... O livro, Érico, na verdade, é um livro muito engraçado, porque Jacó era ranzinza e as brigas dele eram incríveis. Vou te dar um exemplo. Ele brigava com todo mundo, mas ele defendia os amigos com unhas e dentes e adorava até passar trote neles. Como ele trabalhava numa vara criminal, ele era escrivão de uma vara criminal, de vez em quando ele pegava e mandava uma intimação para um amigo. Aí o amigo ia lá para a justiça, achando que tinha cometido algum crime. Quando chegava lá, estava Jacó com aquele sorriso enorme. Você sumiu, aí eu também estava sem tempo, aí eu te intimei para vir aqui me ver, para vir autografar seu disco. É assim. Então é um livro que faz você rir e chorar, porque tem momentos assim absolutamente irresistíveis de emoção, assim, que Jacó eu tentei mostrar o quanto ele era uma pessoa intensa, de extremos, entendeu? Construir esse personagem com todas as suas falhas, defeitos e virtudes foi muito difícil. Então não é um livro assim de fã de Jacó, é uma biografia de alguém, de um músico extraordinário, um ser humano como qualquer outro, cheio de defeitos e virtudes. E eu acho que eu consegui chegar a esse ponto, porque as pessoas comentaram, né? O livro foi muito bem recebido, tem sido bastante... a crítica tem sido bastante generosa, digamos assim, com ele, né? E o Ricardo Leite contou da visita que ele fez, quando tinha 13 anos de idade, ao histórico e antológico jornal de humor O Pasquim. Eu fui ao Pasquim e cheguei lá na casa, né? Ficava numa casa aqui no bairro do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, nessa época. E aí, Dona Neuma, que era a secretária, que ficava no andar de baixo, teve uma hora que ela falou para mim, pode subir. Ziraldo está na primeira sala à esquerda, tinha uma escada, a casa tinha 2 andares. Então, quando eu subi aquela escada, eu dei de cara com o Jaguar. Quer dizer, eu fui subindo e fui vendo aquele vulto lá em cima, e era o Jaguar. E aí a gente sabia porque eles se publicavam nas fotonovelas, né? Então, todos nós conhecíamos os personagens, né? Os desenhistas todos estavam fotografados no jornal. Então eu sabia quem era o Jaguar. Então eu falei, o Jaguar está ali. E ele ficou me olhando lá de cima, eu subi, né? Garoto, né? E aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, vem cá. Botou a mão no meu ombro assim, piada típica do Jaguar. Apontou para uma janela e falou assim, olha lá para fora. Aí quando eu olhei lá para fora, o prédio em frente estava inclinado, como se ele tivesse inclinado em relação à janela.
E eu olhei e aí ele... Por que o prédio estava? Porque a casa do Pasquim, a casa onde nós estávamos, as fundações da casa tinham cedido de um lado, então a casa é que estava inclinada, mas criava uma ilusão de ótica de que o prédio em frente é que estava torto. E aí ele apontou lá para fora e falou assim, olha lá para fora. Eu olhei assim, né, meio intimidado, meio envergonhado, né, tímido, né? E aí ele falou assim, lá fora o mundo é torto. E deu aquela gargalhada do Jaguar, daquele da gargalhada, e virou para mim e falou assim, agora que eu já te ensinei alguma coisa de útil para sua vida, pode ir lá falar com o Ziraldo. E essa aí foi a minha chegada no Pasquim. No 5º e no 6º episódio do podcast, a gente trouxe os ilustres Maurício Pereira e Patrick Santos. O músico e compositor Maurício Pereira contou pra gente a sua experiência como crooner do programa Fanzine da TV Cultura, onde ele cantou 600 músicas em 2 anos no programa. Essa experiência no Fanzine é fabulosa. Eu tinha saído do Mulheres, eu entrei lá em 92. O Fanzine era um programa da TV Cultura, diário, todo dia ao vivo, das 8 às 9 da noite. Marcelo Rubens Paiva apresentando, uma banda cantando canções que tinham a ver com o tema do programa, público, plateia, 10 câmeras. Eu tinha medo de câmera, eu não sabia cantar direito. Eu saí do Mulheres, eu cantava um pouquinho no Mulheres, eu não era um cantor, né? E foi uma surpresa me chamarem. Foi ideia do Fernando Salem, que era o diretor musical lá. Maravilhoso o trabalho desse cara, me ensinou muita coisa, pôs muita música boa na minha boca, sabe? O cara do meio campo que dá as bolas redondas pro atacante botar para dentro. Eu era o atacante e o Salem me botava repertório para cantar, né? Então foi uma super experiência. Até de jornalista eu trabalhei no Fanzine, eu fazia reportagens sobre esportes radicais. Então, e foi uma escola de TV, porque ali durante 2 anos, todo dia, eu aprendi a lidar com a câmera, ir reto para a câmera, saber quando a câmera vinha de lado. Os câmeras eram muito bons na TV Cultura, era uma fase boa da TV Cultura. Não tinha ainda a internet, né? E a TV a cabo não tinha acabado com a TV aberta. Então a Cultura estava fazendo muita coisa bonita. Tinha o ensaio do Faro, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha muita coisa interessante. O Metrópolis, era fabuloso. E a principal coisa ali no Fanzine foi que eu aprendi a cantar. Eu cantei 600 músicas, talvez um pouco mais. Coisas brasileiras. Rock, samba, música da antiga, brega, Odair José, Noel Rosa, Titãs. O que vocês imaginarem eu cantei e sempre ouvindo antes os originais. Então foi meio que uma faculdade de cantor para mim, né? O jornalista Patrick Santos falou como foi produzir o seu primeiro documentário, Pausa, o Intervalo do Mundo. Eu produzi o documentário, cara, assim, de uma maneira muito autoral. Eu fiquei 3 semanas, cara, quase um mês, digamos assim, fechado no meu escritório, decupando mais de 30 entrevistas que eu havia feito para o podcast 45 do Primeiro Tempo, né, no auge ali da pandemia. Eu fui ouvir pessoas que eu achava que tinham coisas para dizer, né, compartilhar suas histórias, seus olhares sobre tudo isso que a gente estava vivendo. E a partir dali me deu a ideia de fazer um documentário. E além daquelas conversas no podcast, produzir o documentário. Então, como a minha ideia inicial não era fazer as entrevistas para fazer um documentário, e o documentário surgiu depois das entrevistas, então tive que achar um caminho de como eu ia organizar todas essas entrevistas num formato de documentário. Então, cara, me fechei no escritório e fui ali, decupei os vídeos, depois as frases, usei post-it, fui trazendo as temáticas e fui construindo uma narrativa, cara. A partir disso, então, foi muito autoral, foi uma coisa linda, eu não conhecia. Claro, eu estou aqui encurtando, que se eu contar toda a história, nós vamos fazer uma live de 3 horas, mas eu consultei algumas pessoas e no fundo, cara, me veio o seguinte insight: cara, quando você quer uma coisa, não adianta você terceirizar, é você que tem que fazer. Então foi isso que eu fiz. A partir desse primeiro esboço, aí sim, quando ele estava mais ou menos pronto, mais ou menos organizado, eu fui em busca de parceiros, e aí
a Panflix e a Drover vieram juntos. Mas assim, foi uma produção árdua, cara, mas de um resultado incrível, Érico. E teve um retorno gigantesco, cara, porque não é um... as pessoas param para refletir durante 45 minutos, né? Não é alguém fazendo ali uma piada, colocando um ketchup na cara para viralizar numa rede social, né? O roteirista de cinema, campeão de bilheteria, Paulo Cursino, e o músico para crianças Marco Aur foram os protagonistas do 7º e do 8º episódio do Ilustre Podcast. Paulo Cursino conta pra gente como ele entrou para a Rede Globo e quase se tornou um escritor de novelas. Quando eu fiz a oficina da Globo, né, eu entrei para escrever novela, né? Assim, eles identificaram em mim um talento para escrever cenas dramáticas, para escaletar, principalmente, que é você estruturar uma história. E aí o Flávio de Campos identificou na mesma oficina que eu também tinha mão para humor, né? Ele falou assim, cara, você pode jogar nas duas frentes. Então eu entrei na Globo e confesso assim que eu tive uma experiência com novela. Eu fui colaborador do Walter Negrão na novela Vila Madalena, né, que eu não gostei, eu não curti fazer novela, né? A verdade é essa. Eu acho novela um produto que eu admiro quem faça, eu acho que o produto que funciona muito bem com o público, respeito o sucesso das novelas, mas que não era para mim. Marco Aur diz da gestação do seu primeiro CD para crianças. Esse CD, ele nasceu mais claro, tem toda a vem com a bagagem da minha infância, né? Eu não posso ser diferente disso, né? Mas eu acho que esse CD brotou muito da experiência da paternidade e foi eu sou pai de menina. Então, tem os sentimentos da menina, né? Tem duas músicas sobre tudo, né? Que é Se Você Quiser e Me Abraça, que são bastante, não digo femininas, mas dessa relação de paternidade com o feminino. No episódio 9 e 10 do Ilustre Podcast, nós trouxemos o pianista e compositor Hércules Gomes e a crítica de cinema Andrea Ormonde. Hércules Gomes dá a dica para quem quer se iniciar, quem quer desvendar os mistérios do aprendizado de piano. Quem quer aprender a tocar piano, mas não vê como, sem dúvida, o primeiro passo é encontrar alguém que te ensine, assim, procurar um professor bacana, sabe? Um profissional legal para você começar. No início isso é muito importante. Eu nem recomendaria você começar do zero com o curso online. Eu recomendaria começar com alguém que você goste, assim, da forma de ensinar e tal. E o curso online eu encaro mais como um complemento, depois que você já toca e tal. Existe curso online para iniciante, mas eu acho que no início você precisa de uma atenção maior, né? Enfim, então a primeira coisa, na verdade, é comprar um instrumento. Para ter piano, você precisa, para tocar piano, você precisa ter um instrumento para estudar, senão uma coisa vai muito lenta, sabe? E hoje em dia você tem a opção de começar com pianos digitais, porque não adianta nada você comprar um instrumento super caro, né? Um piano novo, super caro, e depois ver que não é o que você quer. Andrea Ormonde conta para o respeitável público como foi o processo de escrita da sua trilogia Ensaios do Cinema Brasileiro. Os livros são um aprofundamento do conteúdo que eu publiquei antes, tanto no blog quanto na revista Cinética e em outras publicações. Então é como se eu tivesse apresentado ao leitor uma versão melhor, definitiva, do que eu já havia escrito. Revisei, expandi todos os textos, escrevi outros totalmente inéditos. A minha ideia é você ler a trilogia de ensaios e sair convencido de que a história do cinema brasileiro é um épico, é uma aventura incrível. Inclusive, combinando com a sua primeira pergunta nessa entrevista, eu quis levar o leitor pela mão a enxergar um começo, meio e fim para as ideias presentes dos meus escritos. A vontade de publicar todo esse material em livro vem de muitos anos, mas era difícil viabilizar uma empreitada dessa, né? Porque se você somar os 3 volumes, dá um calhamaço de quase 700 páginas.
No primeiro mês de existência do nosso podcast, o mês de março, a gente teve pessoas ligadas ao jornalismo e aos quadrinhos. E em abril, fechando o mês de abril, trouxemos 2 mulheres ligadas ao rádio e à música, Lilian Geraldini e Geisa Fernandes. A jornalista e radialista Lilian Geraldini contou para o podcast como ela gostava de rádio desde criancinha. Minha mãe, ela me fazia participar de leituras da igreja. Tipo, as pessoas vinham e falavam, ai, Neuza, você não quer ler? Não, a Lilian vai lá e lê, já me empurrava para ler. O meu pai, quando eu tava no ensino fundamental, assim, tinha, sei lá, dia de Tiradentes. Aí meu pai me ajudava a escrever, ou lembrava de uma poesia que ele escreveu na época de escola, enfim, lá ia eu declamar. Eu adorava participar dessas coisas. Apesar de que eu tinha uma época assim, eu era meio cara de pau, mas eu era meio tímida também. Então o professor perguntava alguma coisa ou, sei lá, perguntava diretamente pra mim e eu ficava vermelha. Mas nessas coisas eu me jogava. Eu sempre gostei de teatro também. Mas em relação à comunicação geral de rádio, eu também sempre ouvi rádio. Então eu lembro de pegar as fitas assim pra gravar e aí fingir que eu era a locutora. E a cantora Geisa Fernandes contou da sua experiência num show em homenagem a João Gilberto e a música brasileira, na Espanha. Eu tive a oportunidade de me apresentar, na verdade, primeiro na Alemanha e depois fui para a Espanha, onde haveria o congresso, e aí me apresentei em Madrid e foi uma noite dessas, assim, noite mágica, sabe? A apresentação aconteceu poucos dias depois do falecimento do João Gilberto, para quem eu fiz uma homenagem durante o show, que acabou se tornando uma homenagem à música brasileira, porque a plateia era muito receptiva. Havia, não só, era verão, né, em Madrid, isso foi em julho de 2019, então com muitos estrangeiros também na cidade, na plateia. E, novamente, sem falsa modéstia, vou dizer que eu fiquei muito feliz nessa noite, porque o pessoal levantou para dançar. Chegamos ao fim desse episódio todo diferente do Ilustre Podcast. Você pode conferir todas as entrevistas, todas as conversas com nossos ilustres convidados nas redes sociais, @ilustre.podcast no Instagram e nas plataformas digitais, na sua plataforma digital preferida. A gente está no Spotify, temos o nosso canal no YouTube, Ilustre Podcast, e no Google Podcasts. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.